Eu quero convidar os irmãos a abrirem, por gentileza, na página de número 8. Página de número 8, que é o problema do pecado. Página de número 8, o problema do pecado. Amém? E nós vamos juntos estudar esta manhã a lição número 2. É uma revista muito abençoada, Sacrifício, no plano da redenção. E na primeira lição, nós já vimos com o pastor Elias, domingo passado, tudo sobre a questão da história do sacrifício. Como é que o sacrifício começou? Ele começa lá no Jardim do Éden, e como infelizmente ele foi distorcido, Porque o homem, à medida que se afasta de Deus, ele vai distorcendo, irmãos, tudo aquilo que Deus trouxe para ele como referência, como fundamento, como base para que ele possa viver, E hoje nós vamos ter a alegria de entender, já que entendemos a história dos sacrifícios e como os sacrifícios foram deturpados, hoje nós vamos entender o porquê do sacrifício. Por que Deus estabeleceu o sacrifício? Todas as coisas na vida, elas têm uma razão de ser. Elas surgem no tempo e no espaço, e elas têm uma razão de ser. E o porquê do sacrifício guarda duas grandes finalidades. Primeiro, sacrifício existe por causa do pecado. Então, entenda isso. A gente só teve necessidade do sacrifício. E lá na frente da morte de Cristo, por causa de um fenômeno tão terrível chamado pecado. Chamado pecado. E, obviamente, o sacrifício foi aquele momento provisório, criado por Deus, para que lá na frente o próprio Deus resolvesse o problema do pecado. E aí, Luzia, como Deus já vinha resolvendo o problema do pecado por intermédio dos sacrifícios, o que Deus fez? Bem, agora eu tenho que resolver o problema do pecado de forma definitiva. Vou resolver à luz de tudo que eu vinha fazendo. E aí é que vem o sacrifício de Cristo. Então é muito interessante. Nosso Deus é maravilhoso, Nosso Deus, Ele vem a nós, Ele se revela a nós, Ele trabalha na nossa língua, na nossa forma de entender, dentro do nosso conhecimento, para que a gente possa chegar até o ponto máximo de compreensão de tudo que Ele é e tudo que Ele fez por nós. Então, essa manhã, nós temos que compreender o seguinte: de onde surgiu o sacrifício? Qual é o fundamento para o sacrifício? Ou seja, nós estamos no estudo 2, na página 8, que fala sobre o problema do pecado. Entendendo esta manhã, meus amados, o problema do pecado, nós então compreenderemos como é que o pecado agride a Deus. E aí podemos compreender porque Deus estabeleceu o sacrifício como um mecanismo de solução para o pecado. E aí a gente vai estudar cada um dos sacrifícios. Para quê? Para que quando chegarmos a Cristo, Emília, eu e você, Emília, possamos entender como o sacrifício de Cristo abrange todos os demais sacrifícios e nele nós somos perdoados dos nossos o quê? Pecados.
Mas antes, temos que ver o que é pecado. Temos que entender o que é pecado. Temos que discernir o que é pecado. E aí eu preciso que você vá para a página 8. Bonita, né? A figura, né? Muito bonita, interessante. E com esse layout que pega 2 páginas, ficou mais interessante ainda, né? Então, parabéns ao pastor Eber. E aqui está a questão do pecado. Leia o texto áureo comigo. Vamos juntos? 1 João 3 e 4, na versão que está na revista. Na versão que está na revista. Diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride o quê? A lei. Porque pecado é a transgressão da o quê? Da lei. Vamos lá. Vamos bem devagarzinho aqui. É fundamental a gente entender isso. O que lei tem a ver com pecado? Porque pecado, segundo o apóstolo João, é a transgressão da lei. Precisávamos de lei? Necessitávamos de lei? Bem, meus amados irmãos, quando a gente abre Gênesis, é muito interessante, porque ali está a descrição do pecado de Adão. E aí, pare e pense comigo, vamos juntinhos? Bem tranquilo? O primeiro texto que eu quero que você abra essa manhã é Gênesis capítulo 3. Aí você deixa a revista um pouquinho, nós vamos voltar já a ela, nós vamos trabalhar com a Bíblia e voltaremos à revista já. Em Gênesis capítulo 3, meu amado irmão, você tem a descrição do primeiro pecado. E óbvio que Gênesis capítulo 3 é produto de Gênesis capítulo 1. Então, volta 2 capítulos para Gênesis 1. Vamos lá? Volta um pouquinho. E aí em Gênesis capítulo 1, você tem, lá no versículo 29, depois de Deus ter criado tudo e ter dado tudo ao homem, Deus diz assim, no versículo 29 de Gênesis 1. Todos achamos? Vamos lá, bem devagarzinho a gente acha. E disse Deus: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície da terra, e todas as árvores que há fruto de semente, isso vos será por mantimento. Então, depois que Deus fez tudo, eu posso imaginar a qualidade de cada fruto, de cada árvore, ali do Jardim do Éden. Devia ser uma coisa fantástica. Deus diz assim, estou dando isso tudo para vocês comerem. Versículo 30. E a todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis, em que há fôlego de vida, e toda a erva verde, lhe será para mantimento. Então Deus disse, está tudo aí para vocês comerem. Tá bom? Então, Deus deu ao homem tudo, e disse, aprendam a fazer comida gostosa. O principal já estou dando. Tudo. Culinária e como vocês vão fazer comida gostosa é com vocês. Se virem até o resto da vida de vocês, né? E aí a gente vem aprendendo a fazer comida e fazer comida cada vez melhor e misturar as comidas desde o Jardim do Éden. E olha que interessante. E assim se fez e tudo era bom. Agora, quando você vai imediatamente para o capítulo 2, lá no capítulo 2, você tem a criação do homem e da mulher, você tem a criação, principalmente, de como o Senhor trouxe a mulher,
E quando você literalmente vê o homem e a mulher, você vê o amor de Deus pelo primeiro casal e o amor de Deus podendo ser espalhado, porque Deus diz, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então vamos lá. Quem fez todas as coisas, irmãos? Deus. Quem deu à humanidade todas as coisas? Deus. A primeira pergunta que eu faço para você é: Deus poderia dizer ao homem e à mulher, de tudo que eu acabei de dar para vocês, eu quero que vocês não comam determinado fruto? Deus tinha esse direito? É fácil entender isso. Imagine que você é dono da sua casa. Ai, que bom, pastor. Imagine que você faça atrás um quartinho. Ah, que bom. Só que Deus te abençoe e você tem que morar em outro local. E aí você olha para o seu filho e diz assim: filho, papai e mamãe vão morar em outro local, você trabalha aqui, eu vou te dar essa casa de presente. Você dá aquela casa de presente com amor, né? Com carinho, com felicidade ao seu filho. Você sabia que em Lucas, Adão é chamado de filho de Deus? Sabia que Lucas, depois que traz a genealogia de Cristo, chama Adão de filho de Deus? Agora, você pode construir um quartinho atrás e dizer assim: filho, é tudo teu. Mas presta atenção, essa parte aqui de trás é minha. Então não mexa, porque é o quê? Meu. Você tem direito de fazer isso com seu filho? Quando você faz isso com seu filho, você é um pai maligno? Você é um pai podador? Você é um pai ruim? Então, peraí. O fato de Deus ter dado ao homem todas as coisas e ter dito: olha, coma de tudo, viva muito bem e esteja bem. E o fato de Deus ter dito ao homem: olha, eu não quero que você simplesmente coma daquela árvore que está ali, e ele aponta. Aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu não quero que você dela coma. Isso significa que Deus simplesmente é um homem, é um Deus que é mau, é podador e não quer a minha felicidade? Porque no capítulo 2, lá no versículo 15, Deus pega o homem e a mulher e olha o que Deus faz. Versículo 15. E tomou Deus o homem e o colocou no jardim para cultivar e guardar. Capítulo 2 e 15. E o Senhor lhe deu esta ordem. Uma única ordem Deus deu ao homem. E Deus disse: olha, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Eu não quero que você coma. Se você comer, você vai morrer. Por quê? Porque comer dessa árvore aqui significa me desobedecer. E desobediência é pecado. Ah, pastor, então eu estou entendendo. Porque aqui na revista, voltando agora para a revista, porque aqui na página 9, o pastor Arnaud colocou o texto de 1 João 3 e 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. E a primeira regra, a primeira lei, está no Gênesis. E foi exatamente a
transgressão da primeira lei que gerou o pecado. Agora, responde para mim de todo o teu coração. A primeira lei que Deus colocou, não come daquela árvore, foi injusta? Pensa comigo, pensa direitinho. Foi injusta? Eu, pessoalmente, não vejo injustiça. Eu prego para algumas pessoas que dizem, olha aí, é podador. Olha aí, desde o Gênesis, quer acabar com a vida da gente. Olha aí, desde o Gênesis, é mau. Não deixa a gente fazer tudo o que quer. Gente, você já imaginou a quantidade de alimento que o homem tinha? As possibilidades que ele tinha. E aí Deus coloca uma lei. Vamos lá, em segundo lugar. Por que Deus pode legislar e dizer como eu e você podemos viver? Você já pensou nisso? O que você acha? Pensa comigo. Bem, se o Senhor nos criou, então alguém nos conhece mais do que Ele? Você sabia que você não se conhece tanto quanto Deus te conhece? Entendeu? Então, olha que interessante. Nós somos a imagem e semelhança dele, mas nós somos criatura e ele é o criador. Como criador, então ele sabe perfeitamente quem eu e você somos. E é lógico que ele sabe até onde nós podemos ir. Vamos lá? Você acredita que Adão e Eva, quando surgiram, sabiam tudo? Ou eles tinham muito o que aprender? Bem, na medida em que Deus diz, cuida e lavra e vai fazendo, estou dando comida, Deus estava dizendo, ó, vá crescendo no conhecimento. Agora, existia somente Deus, Adão e Eva? Não. Já existia todo um mundo espiritual, benigno e maligno, de anjos, não só de Deus, mas de anjos caídos. E o que Deus queria com Adão? Deus estava dando normas para Adão, para à medida que ele vai vivendo na obediência dessas normas, ele vai crescendo no relacionamento com quem? Porque preste atenção. Quando em Gênesis capítulo 3, o homem erra, o homem peca, vá para Gênesis 3. Olha que interessante. Quando em Gênesis 3 o homem erra, qual é a primeira coisa que ele faz? Versículo 8. Olha que interessante. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do... Eles o quê? Porque estavam nus. Vamos lá, vamos direitinho. Olha que interessante. Você acha que Deus cria o homem num dia? No outro dia ele cria a mulher? Aí na mesma semana, aí ele já faz o jardim do Éden? E aí lá na quinta, sexta-feira, como é sexta, sextou, aí o homem cai. Aí no sábado Deus vem falar com o homem? Não. Você sabia que Adão e Eva viveram no jardim do Éden, no mínimo entre 40 a 50 anos?
Não, pastor, não acredito que entre Gênesis 1 e 3 passou tudo isso. Quando eles tiveram Caim, Adão já tinha 130 anos. Então, toma cuidado, porque não é assim, rápido. Não, de 40 a 50 anos eles viveram no jardim. De 40 a 50 anos, alguns autores chegam a dizer 60 anos. Eles, todo dia, na viração da tarde, conversavam com Deus. Ou seja, Jesus, toda a viração da tarde, por isso que quando dá assim 6h30, a gente tem vontade de vir para a igreja. Porque isso está no DNA da gente, desde o Jardim do Éden. O que acontece? Olha que interessante. Jesus descia e vinha conversar com Adão, vinha ter relacionamento com Adão, vinha estar com Adão. Agora escute. Teve um dia em que Adão se escondeu de quem? Pastor, agora eu estou entendendo por que Deus não pegou Adão na hora que ele errou e já matou. Porque vamos juntos. Deus disse, no dia em que você pecar, certamente morrerás. Mas Deus não disse que ele morreria instantaneamente. O verbo hebraico aqui indica o seguinte: no dia que você pecar, você vai começar a morrer. É isso que o original hebraico quer falar. Você acha que seria justo Deus simplesmente pegar, pum, morre? Depois de 10, 20, 30, 40, 50, quiçá 60 anos com o homem, compartilhando as coisas dele com Adão, compartilhando a vida com Eva. Você acha que seria justo? Deus tinha dado a lei, mas Deus também é justo e amoroso. Pastor, peraí, do Gênesis 1 ao Gênesis 3, a gente tem um Deus que toda tarde desce e vem se relacionando com o homem por anos. Gente, o que Deus quer comigo e com você? Todo dia. Porque Jesus disse ao Pai, quando eu estiver na minha glória, eu não quero eles distantes, não. Porque Jesus diz que vai apresentar a gente ao Pai, e no momento que apresentar, Jesus já possessivo, como é, ele diz assim, Pai, onde eu estiver, eu quero que eles estejam. Porque desde o Gênesis, Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus que está com a gente. Deus é um Deus que quer caminhar com a gente. Para que existia tabernáculo? Porque Deus queria estar no meio do povo. Porque existia o templo, porque Deus queria estar no meio do povo. E chegou um momento em que Cristo, nós vamos estudar o que Ele fez, foi tão fantástico, que agora Ele habita aqui dentro. Se você não sabe, Ele habita aqui dentro. E toma cuidado, não trata como morto aquele que está vivo. Trata de ter tempo de ler a palavra dele, conversar com ele, falar com ele e ter intimidade com ele. Porque senão, quando ele voltar, se não tem óleo aí dentro, pode ter tudo, não tem óleo, é dor, hein? Sério? Pastor, mas eu nunca tinha pensado nisso.
Ou você acha que é do dia para a noite que a gente conhece o andar dos outros e foge? Porque o versículo 8 aqui, ele diz que eles viram que andava no jardim o Senhor. Eles ouviram o andar do Senhor. E eles disseram, é o Senhor. Pecamos. Vamos nos esconder. Como se conseguisse se esconder de Deus, né? Vamos lá. Porque você sabe que é um ladrão que está entrando na sua casa? Vai, me responda. Hoje é tanta pergunta, pastor, meu Deus. Porque o andar dele não é o do Weber, nem do André, nem da Eloá. Você pode estar sozinha, Lidiane. Opa, esse aqui não é o andar dos meus. Imediatamente já comece a gritar, minha filha. Não pensa duas vezes, já sai gritando socorro, 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 que bandido é assim, bandido quer calma. Gritou socorro, ele já fica, meu Deus, como se ele tivesse Deus. Sério? Viram o vídeo da academia da menina que ia ser estuprada pelo indivíduo? O rapaz chegou na academia, foi para cima da menina, só estavam os dois. Ainda bem que ela sabia lutar. Ele agarrou e ela esmurrou ele até ele soltar. E depois ela dando entrevista sorrindo. Não, eu luto. Foi fácil bater nele. Escute, quando aqui no versículo 8, eles ouviram, olha a intimidade que eles tinham com Deus. Ouviram que o Senhor estava andando e disseram, é fria. Porque nós pecamos. Escute. O pecado é sempre, em primeiro lugar, uma transgressão à lei de... E escute. Desde a primeira lei, Deus já prova para a gente que a sua lei é santa, justa e boa. Me diga a maldade que teve o Senhor Deus em dizer, não coma da árvore. Me diga a maldade dos 10 mandamentos. Não matarás, não furtarás. Não. Toda a lei de Deus, no fundo, é santa, justa e boa. E é feita para que o relacionamento nosso com Ele cresça. E durante 40 a 60 anos de sua vida, o primeiro casal teve um relacionamento que cresce, 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 cresce. Mas o pecado entra. O que é o pecado? O pecado, quando você pega Gênesis 3, versículo de número 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. A serpente chega perto da mulher. Eu não sei qual é o nível de relacionamento que o homem tinha com os animais, mas a mulher não teve medo nenhum de conversar com a serpente. Viviam no estado de inocência, mas era de 40 a 50 a 60 anos, controlando todo o jardim do Éden. E a mulher não teve problema nenhum de conversar com a serpente. Não foi estranho, não foi problemático. Pastor, o que isso indica? Eu não sei. Eu tenho minhas teorias, guardo para mim, que não tem base bíblica o que eu penso. É loucura própria. Agora, o que eu sei é que ela não teve problema de conversar, e a serpente disse, vem cá, mas Deus não disse que era para comer tudo? Disse. Mas, por que será que ele podou vocês daquela árvore?
Não, ó, nem é para pegar, nem tocar, porque se pegar e tocar, vai morrer. Qual a primeira coisa que ela disse? É certo que vocês não morrerão. E a razão que ela dá no versículo 5 é: porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus. E Deus não quer que vocês sejam como Ele. A serpente faz o quê? Vem para quebrar a confiança que o homem e a mulher têm em Deus. Deixa eu te explicar isso. Explicar o que a serpente fez aqui. Vamos lá. Irmãs que aqui estão e são casadas, levante o braço. Ok. Vamos lá. Imagine que Deus lhe deu um marido maravilhoso e que de vez em quando chega e lhe traz um presente. Uma flor, um bombom, né? Vamos lá, escute. Aí a vizinha vê. E você sempre olha para o teu marido e diz: poxa, amor, obrigada e tal. E não é que ele esteja com segundas, terceiras, quartas intenções. Às vezes você está no ciclo menstrual e ele faz isso por você. Ele não está querendo aquilo. Quando ele está querendo aquilo, ele chega e diz: meu amor, estou precisando de você. Vem me beijar. Por Cristo, vem me beijar. Ótimo, cantada linda como essa. Deus não fez isso e não é bom o sexo? Sim. Mas ele faz por amor. E você sempre é grata a ele por isso. Até que um dia a vizinha vendo e diz: eita menina, quer dizer que ele te trouxe flores, é? Pois é, deixa eu te explicar uma coisa. O meu só traz flores quando aprontou com mulher na rua. Gente, aquilo que era lindo para você se transformou em quê agora? Em quê? Você viu o que a serpente fez com Eva? Ela mente. Ela é maldosa. Ela quebra a confiança que a mulher tem com Deus. Espera aí, esse Deus não é tão amoroso como eu penso. Esse Deus é um Deus podador, é um Deus ruim. Vamos lá. Irmãos aqui trabalham. Às vezes você é patrão, às vezes você é empregado. Aí está lá. Está lá você como empregado, trabalhando. E aí o teu salário saiu. Aí o invejoso volta com você no ônibus. O salário dele está atrasado. Aí ele só de ódio, ele diz assim: rapaz, tu está ganhando 4.000, hein? Que coisa, hein? Pois é. Você já pensou que o teu patrão lucra 400.000 nas suas costas? E tu ganha 4. Rapaz, tu é um escravo. Tu é um mané. Quer dizer, o pobre menino que estava feliz ganhando todo mês 4.000 e tem um patrão sério que paga e não atrasa, aí agora escuta o outro, aí chega no outro dia no trabalho: está me roubando, está me passando. Você entendeu o que o diabo faz? O diabo é sujo, o diabo é baixo, o diabo vem para quebrar relacionamentos, e são 40, são 45, são 50, quiçá 60 anos de relacionamento maravilhoso entre o homem e Deus. No jardim do Éden. Conversando toda a tarde, Deus falando tudo para o homem contando as coisas para Deus, um relacionamento maravilhoso. Aí, irmãos, lá vem o diabo e coloca dúvida no relacionamento. E o diabo sabe que a gente tem condições de pecar quando desobedece à lei de Deus, que é santa, que é o quê? Justa e que é o quê? Boa. Luzia, quando a mulher e o homem comem daquele fruto, o que eles estão dizendo para Deus? Eu te rejeito.
eu rejeito as ordens, eu não quero viver contigo, eu não quero relacionamento contigo. Imediatamente Deus é agredido. O pecado agride os atributos de Deus. Vamos lá. Agora, mais uma pergunta. É muita pergunta hoje, né? Quem aqui é pai e mãe? Você não mata e morre por seu filho? Você não deixa de comer para ele ter o tal do tênis? Não, mas é. Você deixa de comer para a peça rara ter o tênis. Não é assim? Quem aqui é vó ou vô? Parabéns. O Jurandir tem um conceito sobre você. Você é o burro que o filho amansou para o neto sentar. Um beijo para você. O que você poderia fazer para o seu filho e não fez, você vai fazer para o neto. E o pior, agora tu tem dinheiro. Agora ninguém te segura. Quem tem que mandar ele para o dentista é teu filho mesmo. Tu enche ele de sonho de valsa, não é verdade? Quem tem que mandar ele para o ortopedista é teu filho. O que você faz? Você manda o neto pular lá de cima, nos brinquedos que ele adora. E acabou. O pediatra que se vire para cuidar da garganta do moleque. Você vai dar sorvete se ele disser, eu quero. Por quê? Porque é amor incomparável. A palavra de Deus diz assim, poderá uma mulher se esquecer do filho que amamenta? Se isso ainda acontecer, eu, Deus, não me esqueço de você. Ok? Vamos lá? E se você gerou uma menina que está namorando, chama os namorados para te matar. Pastor, isso não existe. É? Existe filho que mata pai? Por causa de herança? Vamos lá. Existe neto que rouba avô? Ok? Deve dar no coração a seguinte sensação: meu Deus. Meu Deus. Eu me matei para receber isso. Não é? Para ser tratado assim, escute. Eu estou falando em nível humano. Agora, vamos levar isso para o nível divino. Bem devagarzinho. Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é amoroso. O que será que gera no coração do Senhor Deus quando eu digo, não quero papo contigo, eu te detesto, eu quero viver independente de você? É incrível, você já pensou que Deus possibilita que até ateus respirem? E quem é um ateu? Gente, o que um pecado deve fazer no coração de Deus? Já pensou nisso? Como é que o pecado reverbera dentro do ser de Deus? Vamos lá.
pegue sua revista na página 11. Chegamos no coração da lição. O pecado é sempre um processo, né? O pecado começa com a incredulidade. Você vai ler isso em casa na página 10, porque a gente se nega a crer na lei de Deus. O pecado continua seu caminho em razão do orgulho que inunda a nossa vida. Eu posso viver independente de Deus. E o pecado se consuma com a desobediência. Então pare e pensa. Página 11, parte 5. Todo mundo achou? Página 11, parte 5. A natureza de Deus revelada em seus o quê? Atributos. Eu tenho que ler isso com você. Isso aqui tem que ser lido. Vamos ler junto. Para compreender a gravidade do pecado, achou onde eu estou? Se tiver perdido, eu espero um pouquinho você achar. Parte 5, página 11. Vamos lá, bem devagarzinho. Achou? Estou no último parágrafo da página 11. A natureza de Deus revelada em seus atributos. Vamos lá? Vou ler agora. Todo mundo está conseguindo me acompanhar? Bem devagarzinho? Vamos lá. Para compreender a gravidade do pecado de maneira mais profunda, vamos analisá-lo na perspectiva divina. Deus se auto-revela ao homem por intermédio dos seus atributos comunicáveis e incomunicáveis. Os incomunicáveis se referem às características do ser divino, as quais se revelam acima da compreensão humana, como consciência, onisciência, onipresença, onipotência, eternidade. Os comunicáveis podem ser compreendidos pelo fato de refletir, em pequena medida, no ser humano como bondade, longanimidade, misericórdia, justiça, santidade. Esses atributos, os quais revelam a perfeição moral de Deus, geralmente são discutidos sobre os últimos títulos, bondade, santidade, justiça de Deus. Deixa eu te explicar isso aqui. Agora olha para mim, depois a gente volta para a revista. Olha aqui para mim. Depois que Deus cria o homem, Deus não quer se relacionar com o homem? Não sempre foi assim? E é assim até hoje, tanto é que o Espírito Santo habita em nós. E uma das funções do Espírito Santo é nos lembrar de tudo da Bíblia e nos levar a toda a verdade. Porque Cristo é a verdade. Então, nos levar a Cristo. Então, escute. Pensa comigo. Como é que alguém, como Deus, pode se relacionar comigo? Elias. Como é que o Criador quer se relacionar com a criatura? Não é impossível? Mas o que é impossível para o homem é impossível para Deus. Vamos lá. Aí Deus quer se relacionar comigo. E como é que Ele faz para que a gente tenha relação junto? Ele vai se revelando a mim. Agora vamos lá. Adianta Deus olhar para mim e dizer: eu sou santo, santo, santo. Eu sou justo, justo, justo. Eu sei lá o que é santidade e justiça. Eu sou bom, bom, bom. Eu sou perfeito, perfeito, perfeito. Eu lá sei o que é bondade e perfeição. Meu nome é Adão, Deus. Eu acabei de chegar. O que Deus faz para ir se revelando para Adão? Bem, de forma muito concreta ele faz isso. Ele bota uma série de árvores e diz: ó, isso tudo aí é para você comer. Opa, Adão se ligou. Poxa, quer dizer que ele fez tudo isso e me deu para eu comer? Para eu cuidar? Isso se chama
verdade. Aí, depois de muito tempo, é que Adão começa a entender: poxa, ele é bom. Então, Deus faz coisas concretas para a gente entender tudo sobre Ele. Depois é que Ele nos ensina o nome das coisas concretas. Vamos lá. Adão pensou que ia morrer quando encontrou-se com Deus depois do pecado. O que Deus fez? Deus disse: não, você vai morrer, mas não é agora não. Sacrificou um animal, como aprendemos com Elias domingo passado, e trouxe uma roupa para Adão. Vamos lá. Se você é Adão, como é que isso cai em você? Gente, ele me disse que ele ainda vai me matar. Mas ele está me dando uma nova possibilidade de eu viver. E ele ainda trouxe uma roupa para mim. Eu que tentei botar folha de figueira aqui, não adiantou nada. Adão devia ser um homem muito musculoso, bonitão, fortão. Aí folha de figueira vai esconder. Eva devia ser lindíssima. Busto, quadril, tudo. Aí folha de figueira vai esconder. Não vai esconder nada. Deus trouxe roupa para um e para outro. Vamos lá. O que Deus está falando quando trouxe roupa para um e para outro? Ok, meu amigo, quem tinha que morrer era você, mas eu estou matando outro animal. Aí você começa a entender, se é Adão. Tá, um dia eu vou morrer. Mas ele está permitindo que um outro ser morra em meu lugar para eu continuar vivendo e tendo relacionamento com ele. Isso é o quê? Bondade. Isso é o quê? Bondade. Então Deus sempre fez isso. Deus está num nível... Oh, Senhor. Deus está num nível que eu e você não podemos alcançar. Aí o que Ele faz? Ele faz o sol nascer. Ele faz o ar para a gente respirar. Ele nos dá vida. E através das ações dele, Ele nos faz entendê-lo. E aí fica fácil. Eu estou vivendo no ano 2023, depois de Cristo. E Cristo veio 4.000 anos depois de Adão. Alguns dizem que foi 6.000 anos, uma coisa assim, uma contagem estranha. Então, hoje fica fácil porque eu tenho a palavra de Deus, a lei de Deus registrada. E hoje eu posso ler a lei de Deus e eu posso dizer: olha, Deus é. E aí, quando eu leio e entendo a lei de Deus, eu entendo os atributos de Deus. E aí tem dois tipos de atributos: os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. O que são os atributos incomunicáveis? São aqueles que só Deus tem e que não comunicou a nós. E os atributos comunicáveis são aqueles que Deus tem e comunicou a nós. Vamos lá. Onisciência. Como é que Deus sabe tudo, a todo momento, e nunca é surpreendido por nada? Me explique isso. Onipresença. Vamos lá, você está aqui. Só que Deus está, nesse momento, com todos os seus servos. Me explica como é que é isso. Você consegue explicar? Nem eu. Pode ficar tranquilo, somos dois. É algo tão elevado que a gente não sabe como. Porque é um atributo incomunicável, é só dele. Agora, o amor que você sente por seu filho, você sente porque Deus, quando te fez,
deixou você ter um pouquinho de um atributo dele, que é o amor. Vamos lá, quando você estuda uma matéria, estuda e sabe, poxa, eu aprendi isso, que coisa fantástica. Conhecimento, inteligência, raciocínio. Isso é um atributo comunicável. Isso Deus deu para você. Ele comunicou, é dele. A sabedoria é dele. Ele é a sabedoria, mas ele te deixou ter um pouquinho. Quase nada, um pouquinho. Escute. O que o pecado tem a ver com os atributos de Deus? Vamos lá? Deus é bom. Deus é santo. Deus é justo. Sim, pastor, ele é. Então você tem o atributo da bondade, da justiça e da santidade. O pecado agride a bondade de Deus? É lógico que agride. Ele é tão bom que ele deu tudo e o pecado é um chute na bondade de Deus. Já pensou nisso? Já pensou que quando um filho teu diz assim, você nunca fez nada por mim? Aí você se segura para não arrebentá-lo. Ele está dando um chute na sua bondade, não é? Quando nós pecamos, nós estamos dando um chute na bondade de quem? Agora escute. Deus não é só bom. Deus também é justo. E por ser justo, quem tem que ser punido porque pecou? Bora. O pecado não é um ato deliberado da minha vontade. Deus pode deixar o pecador impune. Não tem como. O atributo da justiça dele impõe que ele puna o pecador. E é aqui que entram os sacrifícios. Porque os sacrifícios, irmãos, escutem, isso é muito bonito. Eles são o resultado da mistura da bondade, da santidade e da justiça de Deus. Escute. A justiça impõe que todo pecador sofra a devida retribuição. Vamos lá. Alguém quando pega o teu celular, o que ele tem que fazer por você? É correto simplesmente pegar teu celular e ir embora? É correto entrar no banco e pegar agora o teu salário que acabou de sair? É correto? Você clama por o quê? Tá, me ajudem agora aqui, irmãos. Quando alguém rouba teu salário, o que é justiça para você? Vamos lá, o que é justiça para você? Vem, me ajude a dar essa aula. O que é necessário para você se sentir satisfeito porque o malandro roubou tua aposentadoria? Primeiro isso, Marlene, devolver o dinheiro. Mas Marlene, me responde uma coisa. Mas aquele dinheiro, ele não vai devolver imediatamente. Vai ter um tempo para a polícia pegar, para correr atrás. Você teve prejuízos, né? Então, além de devolver o dinheiro, ainda tem que ter o quê? O pagamento dos prejuízos. Você acredita que em Levítico e Deuteronômio,
A lei de Moisés diz: quando um homem pegar o boi do seu irmão, deverá devolver o boi e mais a quinta parte do boi em dinheiro. Não é fantástica a lei de Deus? Não é fantástica? Agora vamos lá. Me ajudem a punir esse malandro. Afinal de contas, ele pegou dinheiro de um aposentado que necessitava daquilo para comprar remédios e para comer. Vamos lá? O que mais que a gente faz com um cabra desse? Uma ideia boa. Geraldo, me ajude? Um couro. Mas tem que apanhar de pau, não é? Um couro, para virar homem. Oxe, como a gente não pode dar um couro nele, aí a justiça manda ele, e a cadeia é de 1 a 4 anos. Aí ele não apanha da gente, ele apanha lá na papuda. Entendeu? Alguém tem mais uma ideia boa? Ajuda. Fala. Fala, Heber. Olha, lá no islamismo cortam a mão. Sério? Sério, o Nascimento está aqui, ele já viveu em país islâmico, cortam a mão, não é, Nascimento? Corta a mão. Uai, essa sua mão não presta. Ela anda pegando o que não é seu. Irmãos, olhe para cá. Eu estou falando de justiça, não é? Mas eu estou falando com seres humanos que têm um pálido critério de justiça. Você já imaginou o quanto um pecado agride a Deus? Que é justo, que é santo. Você já imaginou? Pegue comigo agora a página 12. Bora. Página 12. Eu preciso que você entenda que o pecado agride os atributos de Deus. Pegue a página 12 comigo. Vamos juntos? Pegou a página 12? A gente chegou até o ponto 6. Está aí embaixo. 6. O pecado ofende os atributos morais de Deus. Achou? Todo mundo achou junto? Podemos ler? Vamos lá? Isto posto, o homem foi criado plenamente perfeito para viver diante de Deus em santidade, justiça e verdade, ou seja, em condições de não pecar. Em razão da queda, o padrão moral humano tornou-se incompatível com o padrão divino. A inimizade de Deus tornou-se inevitável. Grave isso, inimizade com Deus. Continuando. Sendo assim, os seres humanos tornaram-se incapazes de aproximar-se de Deus, porque não são santos. Aí, olha que fantástico isso, ó. Deus é tão puro, santo e justo, que não pode tolerar o pecado. Abacuque afirmou que Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal nem a opressão. Isaías disse que as iniquidades cheiram mal às narinas de Deus. O pecado é insuportável diante de Deus, pois agride diretamente a sua natureza moral. Enquanto o transgressor não for punido, a natureza divina segue em ofensa. Isto provoca a conhecida ira de Deus. Assim, somente a morte do transgressor poderá aplacar a ira divina e satisfazer a sua justiça. O único que alcançou o padrão moral exigido por Deus foi Jesus, que é chamado de santo e justo. Olha agora para cá. Aqui entra o sacrifício. Deus, quando no jardim do Éden, pega um animal, mata e traz a roupa para o homem, Deus estava dizendo:
eu estou permitindo que enquanto você não morre, por isso que a morte física é certa. Por isso que não tem como correr, nós vamos morrer. A não ser que Jesus volte e a gente suba. Mas a morte física é certa. Deus diz assim, ó, é a tua vida que tem que pagar pelo pecado. Porque o pecado me agride profundamente. Então é a tua vida que tem que pagar pelo pecado. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou te deixar ir morrendo com calma. E você vai poder sacrificar animais. Mas quando você for sacrificar animais, tem um jeito certo de sacrificar. E aí Deus estabelece direitinho como tinha que sacrificar. Não era só chegar com o animal e entregar para o sacerdote. Você fica do lado. Você vai ver o sacerdote matando o animal. Na verdade, quem vai matar é você. Para você entender que quem tinha que morrer era você. Você vai ver o sangue jorrando, o animal urrando de dor. Para você entender que quem tinha que passar isso era você. Depois a gente queima o animal e o cheiro é horrível. Para você entender que era você que tinha que passar por isso. Mas eu vou permitindo, até que eu envie meu filho, que vai ser o único santo e justo no meio de vocês, e eu vou sacrificar meu filho. Eu vou derramar nele toda a minha ira. Por isso que a morte de Cristo é a coisa mais horrível do mundo. Eu vou fazer isso porque nenhum de vocês tem capacidade de morrer a morte que merecia. E eu vou dar a chance de vocês, crendo nele, não se livrarem da primeira morte, que é a morte física. Essa você vai ter, porque você é pecador e eu sou justo. Mas crendo nele, se livrarem da pior morte, a morte eterna. E eu vou ainda dar a chance de vocês não terem uma morte física tão ruim, não. Olhe para cá. Deus não deixa de ser santo e justo. E Deus não deixa de ser bondoso. Pastor, não consigo compreender isso nunca. Como é que Deus fez isso por Cristo? É porque o amor dele por você não pode ser mensurado pelo amor que você tem pelo teu marido, nem pelo seu filho. O atributo do amor que você recebeu dele é um atributo comunicável, mas é um nada diante do amor dele. Ele tem um amor tão perfeito que fez isso por nós, mas eu não compreendo. Pois é, eu também não. Porque tudo em Deus é tão fantástico que a gente compreende em parte. Então, olha o que é o sacrifício. O sacrifício é um sistema que ele colocou para que a gente, olhando para Cristo, entenda que ele realmente é o caminho, não tem outro. É a verdade, não tem outro. É a vida e não tem outro. Agora pega comigo a página 13. Vamos lá. Estamos terminando. Página 13. Ponto número 7. O sistema sacrificial ilustrou a ira divina contra o pecado. Vamos lá. Diante disso, Brunelli é um autor. Aqui está a página de onde o pastor tirou. Quem depois quiser comprar os livros que o pastor utilizou, todos eles estão aqui na última página, tá?
Na última página tem todos os livros que o pastor Arnaud pesquisou, tá bom? Vamos voltar para a leitura? Vamos lá, página 11. Diante disso, Brunelli, lá na página 121, explica que para expressar a ira divina, até mesmo a morte não poderia ocorrer de forma natural. O derramamento de sangue daria a expressão exata de quanto o pecado incomoda a Deus. Por essa razão, não havia beleza nenhuma na realização de sacrifício de animais. Assim, a mensagem divina era clara, o objetivo didático: quem peca merece morrer. Nesse sentido, Conner, outro autor, entende que os sacrifícios não tinham o propósito de serem algo atraente. Pelo contrário, a visão dos rituais era provavelmente repugnante, repulsiva, além de exalar um mau cheiro, pois aquele era um lugar de juízo, uma cena de fogo, fumaça e derramamento de sangue. Compare isso com Isaías 53 e veja como o profeta vislumbra o sacrifício vicário de Cristo em favor da humanidade. Você acha que, mesmo Deus dizendo, eu te recebo, através dos sacrifícios, os irmãos do Velho Testamento só entregavam o animalzinho e ficava lá fora, no ar-condicionado, esperando? Não, tu vem aqui para dentro. Você vai ver o que você merecia. A cena, irmãos, era dantesca, era tão horrível, tão pesada, que o indivíduo saía de lá dizendo, meu Deus, era isso que eu merecia. E se voltava para a lei de Deus dizendo, eu tenho que viver de acordo com a lei de Deus. Mas chegou o dia em que Deus disse, agora eu resolvo definitivamente o problema do pecado. E aí João viu Jesus passando e João diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora só tem um jeito de você entender o que Cristo fez por você. É entender cada um dos sacrifícios. Já que agora você entende o porquê do sacrifício. E aí, olhe para a próxima lição. Estudo 3, página 14. Precisávamos de expiação. E aí nós vamos estudar o primeiro sacrifício, o holocausto. E aí depois a gente vai estudando um por um dos sacrifícios. E aí, irmão, sério, quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, aí você cai de joelhos dizendo, eu fui salvo. Ele fez tudo. E aí viver para Ele, viver por Ele, entregar a vida para Ele, é a consequência normal. É a consequência normal. Amados, está preparado para cada um dos sacrifícios? Está preparado? Então, domingo de manhã, eu te espero. E o que você vai fazer? Você vai recordar a primeira aula e a segunda aula lendo todinho. Lendo todinho. Tá bom? E vai ser uma bênção. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque tu te relacionas conosco dessa forma tão maravilhosa. É amor imerecido, graça imerecida, misericórdia imerecida. Obrigado pelos teus atributos incomunicáveis. Só tu
és onipotente, onipresente, onisciente, porque Tu és Senhor. Mas obrigado pelos atributos comunicáveis, obrigado porque, mesmo palidamente, sendo um nada diante do Teu amor, nós sabemos o que é amor. Sendo um nada diante da Tua bondade, nós sabemos o que é bondade. Mesmo um nada diante da Tua justiça, nós sabemos o que é justiça. Mesmo um nada diante de tudo que Tu permitistes que fôssemos como Tu és, nós ainda somos alguma coisa. Jesus, muito obrigado. Muito obrigado. E nos perdoe, Senhor. Agora nós entendemos quão sério é o pecado, porque o pecado atinge toda a Tua bondade. É um chute em tudo aquilo que Tu és de bom e faz de bom. E um pecado, Senhor, exige o Teu atributo de justiça. Mas eu Te louvo, porque, Senhor, justiça e bondade andam sempre juntos. E aquilo que tinha que recair em mim, recai no Teu Filho. E hoje eu só preciso crer e amar Teu Filho. E é fácil crer e amar na medida que entendemos tudo o que Ele fez por nós. E para entender, temos que entender cada um dos sacrifícios. Ó Cristo amado, muito obrigado. Louvado seja o Teu nome para todo sempre. Amém e amém.